A ideologia que matiza e é a base do Estado ilegítimo, o sionismo. A crença de que aqueles europeus askenazi, europeus, né, do leste, apesar de serem eslavos ou germânicos, são na verdade descendentes dos semitas do Oriente Médio. Aí vejam a história. A Europa cometeu uma monstruosidade, mas só mais uma. Foram 6 milhões de vítimas. Mas perto dos 12 milhões que os belgas fizeram no Congo, ou dos 300 milhões que os britânicos fizeram na Índia, cara, 300 milhões é 50 vezes mais que 6 milhões. Mas o que espantou na monstruosidade que os europeus fizeram é que as vítimas eram brancas. E isso deixou um gosto muito amargo, né? Santo Deus, nós fizemos uma atrocidade que foi a metade do que a gente acabou de fazer no Congo. Ou que foi 2% do que nós fizemos na Índia. Ou 6% do que nós fizemos nas Américas e na China. Só que dessa vez não foi contra ameríndios, contra chineses, contra indianos ou contra negros. Foi contra europeus. E aí, cara, é igual quando tem aquelas enchentes, que sempre que tem, normalmente, grandes enchentes em Santa Catarina, acontece também no Maranhão. Todo mundo fica com dó, com pena dos catarinenses, dos loirinhos perdendo tudo. E os maranhenses que se lasquem, né? Os maranhenses que se lasquem. É o mesmo fenômeno. Fizeram uma atrocidade inacreditável, só que contra brancos, contra 6 milhões de brancos. E como eles resolveram essa atrocidade? Roubando terra dos asiáticos que viviam no Mediterrâneo Oriental e entregando, não para as vítimas, porque as vítimas, elas foram mortas. As vítimas foram mortas com o apoio e a cumplicidade dos próprios sionistas. Vocês sabem dessa história? Deixa eu mostrar para vocês. O sionismo, desde sua gênese no século XIX, possui profunda influência dos nacionalismos supremacistas europeus. Ainda em 1895, quando o sionismo engatinhava, Theodor Herzl, seu ideólogo, escreveu em seu diário: tanto o processo de expropriação como de remoção dos pobres da Palestina devem ser realizados de forma discreta e circunspecta. Se engana, todavia, quem imagina que o seu supremacismo se limitava aos árabes palestinos, já que ele também se direcionava aos judeus considerados fracos e doentes pelos líderes militantes sionistas. Chaim Weizmann, que veio a se tornar o primeiro presidente de Israel, disse em 1903, segundo a biografia feita pelo historiador israelense Yehuda Reinhardt: olhe atentamente para os judeus da Rússia, para os seus rostos servis, para aqueles preguiçosos, insípidos e indolentes. E você poderá ver o que aconteceu com esta nação outrora altamente culta e com tão ricas potencialidades. Os judeus russos mencionados, dos quais o próprio Chaim Weizmann descendia, eram perseguidos e sofriam pogroms, como o de Kiev, em 1881, e por isso eram vistos como fracos, já que eram espancados, mortos e expulsos. Por tal motivo, quando os judeus considerados fracos procuravam asilo político na Palestina devido à perseguição sofrida na Europa, as autoridades sionistas os recusavam ainda no continente europeu. O historiador israelense Gur al-Roei cita: os judeus que não se enquadravam no seu modelo e batiam nas portas dos escritórios pré-estatais do leste europeu para solicitarem autorização de imigração eram respondidos negativamente e rejeitados
rejeitados, e acrescenta: Weizmann preferia imigrantes produtivos a refugiados necessitados, e pensava que as terras de Israel precisavam de imigrantes fortes e saudáveis, não de refugiados fracos de corpo e espírito. Desse modo, as narrativas sionistas de que o Tratado de Haavra, posterior, firmado entre os sionistas, o Irgun, o Haganah e os nazistas, visava facilitar a imigração de judeus perseguidos, é falsa, tendo o próprio Chaim Weizmann sido líder de movimentos sionistas antes e durante o Holocausto, e presidente de Israel posteriormente, até 1952, partilhando a mesma visão eugenista dos nazistas a respeito dos fracos e dos doentes, querendo importar da Alemanha apenas colonos fortes para matar palestinos e expulsá-los de suas terras. Segundo o historiador Tony Greenstein, de acordo com a lógica sionista, preservar a vida transitória de judeus individuais era menos importante do que garantir a vida eterna do povo judeu através de um Estado judeu. Sobre o Tratado de Haavra, entre sionistas e nazistas, ainda acrescenta, de forma impressionante, que os sionistas agiam ativamente para impedir que judeus perseguidos migrassem para qualquer outro país além da Palestina, por mais que isso fosse custar suas vidas. É difícil acreditar agora, mas a Federação Sionista Alemã deu um passo adiante. Na verdade, ela pressionou a Gestapo para que impedisse que os refugiados judeus da Alemanha fossem para qualquer lugar que não fosse a Palestina. A Gestapo fez de tudo naquela época para promover a imigração, especialmente para a Palestina. Apenas em 1942 houve a inclinação a pensar em refugiados do Holocausto, e mesmo assim ela contemplava apenas judeus sionistas. A partir de novembro de 1942 houve, pela primeira vez, um debate sobre o resgate na JAE, Agência Executiva Judaica, mas os críticos da política anterior de inação argumentavam a respeito apenas de uma categoria, os seus camaradas sionistas. Até o último momento, os sionistas abandonaram milhares de judeus vítimas do Holocausto. História Islâmica com Mansur Peixoto. Por fim, o novo mapa do IBGE, que deixou os liberais, os entreguistas, os direitistas, os incels, o pessoal do Reddit da vida, possesso, que colocou o Brasil no centro do mundo como se isso fosse uma novidade. A Europa faz isso, o Japão faz isso, a Austrália faz isso, porque nós não podemos. E ainda teve a audácia de colocar as Malvinas e as ilhas periantárticas como território argentino, que elas de fato são. As vejas da vida, cara, eles ficaram muito possessos, porque eles estão tão acostumados ao entreguismo barato, né, que isso doeu neles, isso doeu muito. E eu acho bom que tenha doído, eu quero que eles sofram. Eles ficam muito felizes. Esse povo que chama o Brasil de Bostil, complexo de vira-latas, esse povo, eles ficaram possessos. Então nessa o Lula mandou muito bem. O IBGE mandou muito bem. Demorou, inclusive, para nós fazermos isso. A gente tem que parar de ter vergonha do que nós somos. E não nos tornarmos ufanistas, mas temos orgulho de nossas raízes e de nossa trajetória. Porque o viralatismo é a arma mais importante que eles usam para nos fazer de bestas. Somente uma pessoa com muito baixa autoestima vota numa desgraça igual ao Bolsonaro. Sabe, nessas coisas que Minas elegeu senador, elegeu deputados, que Goiás elegeu, que São Paulo elege, que Rio de Janeiro elege, que o Norte está elegendo, que o Sul elegeu. É muita baixa estima para votar nessas desgraças. Um povo que se respeita não vota no Jorginho Melo, não vota num Geiger, não vota, qual que é o nome daquele cara? O mineiro lá, que faz cosplay. Moleque ridículo, não vota nisso. Não vota nos milicianos do Rio de Janeiro. Não vota nessa crentalhada burra. Bancada ruralista. Essa pessoa tem brilho na cara, tem vergonha na fuça.
de orgulho, mínimo que seja, de decência, não vota nisso. Mas não vota mesmo. É uma das estratégias do abusador, né? Fazer a pessoa se sentir culpada e fazer a pessoa se sentir mal, sem nenhuma autoestima. A extrema-direita brasileira é um covil de abusadores. E a publicação desse mapa é uma ótima notícia. Tanto que me permite desejar a vocês um ótimo domingo com sinceridade. Até mais.